Todos, havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Altair Silva para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Antes, porém, quero registrar a presença aqui no plenário do nosso colega deputado estadual do município de Blumenau, que se recupera da Covid, né, que está aqui presente. Meus parabéns, fico muito feliz, do Ismael dos Santos, nosso deputado que se recupera e que está aqui conosco. Meus parabéns, está muito bem, saudável. Que bom vê-lo aqui. Só fazendo uma correção, Altair, não é só de Blumenau, é de Santa Catarina inteira o deputado, né, deputado? Atuante em todos os cantos de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao retorno, deputado Ismael. Perfeito. Ata da 43ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de julho de 2020, sob as presidências do deputado Júlio Garcia e deputado Mauro de Danal. Secretaria, deputado Laércio Schuster e Kendi Nunes Adoc. Às 14 horas do dia 22 do mês de julho do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Kendi Nunes para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento aos senhores e senhoras deputadas da conclusão dos pareceres exaurados pela Procuradoria Jurídica desta Casa concernente aos pedidos de impeachment contra o governador e vice-governadora do Estado, que se encontram nesse poder. Ressaltou o senhor presidente sobre a existência de uma representação carente de parecer em análise no jurídico e que, no decorrer dos próximos dias, a presidência se pronunciará acerca da admissibilidade da representação e anunciará subsequentes trâmites legais. Momento seguinte, o senhor presidente anunciou o próximo horário. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados doutor Vicente Caropreso, Milton Robles e Paulinha, Bloco Social Democrático. Luciane Carminati, PT. Ada de Luca, Moacir Soupersa, Jerry Comper, Valdir Cobalcini e Luiz Fernando Vampiro, MDB. E Ivan Nath, PL. Ordem do dia. Foi aprovado em turno único pelo processo nominal o projeto de lei número 010/2020, obtendo a seguinte votação: 32 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Milton Robles, Moacir Soupels, Kendi Nunes, Valdir Cobalcini e pela senhora deputada Paulinha, foi rejeitado o veto em turno único pelo processo nominal encaminhado pela mensagem número 0448/2020, aposto ao projeto de lei número 132/2020, obtendo a seguinte votação: 6 votos sim, 27 votos não, e sem qualquer abstenção. Foi aprovado em turno único pelo processo nominal o projeto de lei número 0087/2020, com emenda subjetiva global, obtendo a seguinte votação: 34 votos sim, nenhum voto não e uma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Rodrigo Minotto, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0242/2019, com emenda substitutiva global. Também foram aprovados em turno único os projetos de lei número 090 e 0140/2019, ambos com emenda modificativa. Foram aprovados os pedidos de informação números 496 e 499 a 512/2020, as moções número 335 a 338/2020, bem como os requerimentos número 932 e 949/2020, dando continuidade
A ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento número 931, 933, 948, 950 a 952/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1367 a 1395/2020. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Kendi Nunes, Padre Pedro Balseira, Fabiano da Luz, Rodrigo Minotto e doutor Vicente Caro Preso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária para terça-feira, em horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair Silva. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço à assessoria para que faça a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Clary Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu venho aqui hoje falar sobre o modus operandi, deputado Ismael, que o governo atua. Esse governo que está aí se dá para chamar de governo. Antes de começar a mostrar, eu quero dizer que eu fui eleito pelas pessoas, deputado Gessé, para ser a voz de quem não tem voz e ser a oportunidade de chegar ao governo daqueles que não têm oportunidade de chegar ao governo. Meu compromisso é com as pessoas e não com o governo ou com qualquer outro tipo de corporação, se for o caso que diga assim. Eu digo isso porque na semana passada eu trouxe a este plenário uma reivindicação da cidade de Criciúma, em que os munícipes lá estavam, quando eu passei na frente da delegacia regional, deputado Ismael, os munícipes me reconheceram e pediram para que eu falasse alguma coisa relacionado a uma prática, aliás, prática não, a uma decisão que estava sendo tomada lá em Criciúma, que iriam tirar o setor de CNH do prédio próprio da delegacia de polícia para ser encaminhado lá ao shopping, que fica na saída de Criciúma. Eu denunciei aqui e pode colocá-la para mim. Olha só o que aconteceu. Não, não é esse, é o outro. Não, mas tem um outro, então, deixa eu ver, é um outro, esse aí é da educação infantil. Mas volta aqui para mim aqui. Quando eu denunciei, deputado Gessé, logo em seguida, o deputado Mussolini disse que falou com a delegada presidente do Detran e a delegada disse que não, que era um posto avançado do setor de CNH. Só que eu chequei antes de trazer a informação para cá e o delegado regional de Criciúma disse que estavam se tratando para ir para lá. Mas ok, isso é o modus operandi do governo, que é isso daqui, ó. Lembra da minha máscara? Ops! Lembra disso daqui? É que o governo é assim, ele faz, eu não posso mais dizer cagada, né? O deputado reclamou, não posso, mas ele faz isso, a gente denuncia e depois, ops, desculpa. O que a presidente do Detran publicou no site, se vocês olharem aí no site do Detran, tem uma nota dizendo que não é verdade que estavam para mudar para o shopping, é que vai ser lançado um posto avançado no shopping e a pista de teste vai ser no estacionamento do shopping. Não tem importância, porque foi assim, com o mesmo modus operandi que o governo respondeu quando a gente denunciou a dispensa de licitação lá no Porto de São Francisco, 10 milhões e 700 mil reais, depois denunciado aqui, ops, fizeram um distrato amigável. Foi dessa forma que nós denunciamos aqui o aumento do cuidado com os pombos de ouro no Porto de São Francisco do Sul. A SCEPAR disse que era mentira, aumento de mais de 600% do valor, ops, e voltaram atrás. Os hospitais de campanha. Dos hospitais de campanha, deputado, muito bem lembrado, os hospitais de campanha, nós denunciamos aqui, o governo disse, é mentira dos deputados, e depois voltaram atrás. E agora,
Quando a delegada do Detran disse que era uma extensão, aí eu fui falar. E deputado Gessé, eu não fui falar com o governo. Eu não fui eleito pelo governo. Eu não fui falar com o shopping. Eu não fui eleito por shopping. Eu fui falar com o cidadão. E daí eu fui aqui no shopping de Floripa, onde está funcionando um tal do Centro Avançado do Detran no shopping. E sabe o que eu descobri? Que você chega lá, tem um negocinho muito legal. Você aperta lá o botãozinho, aperta o botãozinho, e você nunca consegue, deputada Paulinha, o atendimento na hora. É sempre uma hora depois. Olha que legal. Perfeito, né? Uma hora depois, deputado Maurício Kudilac. Uma hora depois, sabe por quê? Vamos supor, o senhor, deputado Berlanda, vai num shopping onde tem um serviço público e a sua senha é daqui a 1 hora. O que o senhor faz? O senhor vai resolver outras coisas? Já estacionou o carro no shopping, já está lá. Deputado Maurício Kudilac, o que a gente faz? Eu vou esperar aqui. E o esperar aqui, dá uma passeadinha no shopping, toma um café, passa na Berlanda, compra alguma coisa, um celular. Que engraçado, né? E está tudo certo. Aí quando o cidadão, depois de fazer isso, passear pelo shopping, porque é o mesmo governo que fechou o shopping sem falar nada em março, e parece que agora ele está dando desculpa aí, vou botar o povo de novo dentro do shopping. Aí quando o cidadão, depois de 1 hora, que vai lá ser atendido, ele descobre que todo o restante do serviço tem que ser feito lá no continente. Meu Deus do céu, para que fazer posto avançado em shopping se não tem nenhum outro tipo de serviço em volta? O presidente do Detran, alguém sabe o nome dela, não? Delegada, aliás, muito responsável, eu estive olhando lá, trabalhou muito tempo na delegacia de criança, eu não lembro o nome dela, mas o diretora do Detran, a senhora colocou lá no portal do Detran que eu falei baixo calão porque eu disse que vocês estão fazendo cagada. Se vocês ouvirem o que as pessoas estão falando de vocês, eu acho que vocês morreriam. Que se para você eu dizer que o governo está fazendo cagada é baixo calão, vai ouvir o que as pessoas estão falando quando percebem que o ir no shopping foi só uma isca e que os outros serviços todos estão lá no continente. O que eu ouvi, eu não teria condições de falar aqui. Eu não teria. E sabe de quem é que eu ouvi? Não foi de um deputado, eleito pelas pessoas para estar aqui defendendo o interesse das pessoas. Foi do cidadão, que paga pelo serviço, que paga o seu salário, delegada, paga o meu salário também. Esse cidadão, que quando percebe, entrou numa armadilha, inventada pela senhora e os shopping center. Vamos voltar para Criciúma? Então vamos voltar para Criciúma. Depois da nossa denúncia, disseram que era só uma extensão, e agora estão querendo colocar lá o teste. Escuta, por que então a delegacia e o Detran de Criciúma não coloca mais pessoas para fazerem os testes de... Como é que se chama, deputado Maurício Kudilac? Os que fazem o teste de volante, como é? Examinadores. O senhor sabia que para a região toda de Criciúma só tem 2 examinadores? 2 examinadores. E agora a delegacia quer botar lá no shopping a pista para atender com 2 examinadores. Eu não vou aqui dizer o que essas pessoas estão dizendo dessas mudanças de vocês, até porque eu acho que o site ia cair.
o site ia cair. Sabe o que esse governo está sendo? Um fecaloma. Esse governo está sendo um fecaloma. E quem não sabe o que é isso, procure saber. Este fecaloma chamado governo está proibindo o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, por incompetência, omissão e muito mais que a gente está vendo. Que pena! Não foi isso quem enganosamente ou enganadamente votou no senhor Moisés, o fecaloma de Santa Catarina. Obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Cada vez admiro mais o colega deputado Kennedy Nunes pelas suas ponderações. Hoje nós tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do relatório da nossa emenda substitutiva global ao projeto de reforma da Previdência e também da PEC. Mas o deputado Gessé tem defendido muito, o deputado Lima é integrante da Polícia Militar, temos defendido a segurança pública, o Gessé assumiu o nosso posto, inclusive, mas eu queria dizer que nós temos muito orgulho da segurança pública do nosso Estado. A deputada Paulinha também é defensora. E eu queria primeiro mostrar um vídeo sobre a segurança pública, que é sobre a Polícia Civil de Santa Catarina. Um vídeo de uns 4 minutos, vamos assistir todo ele. Olá, combatentes, sejam todos bem-vindos ao canal Top LHB. Hoje nós vamos conhecer quais são as 5 melhores polícias civis do Brasil. O objetivo principal das polícias civis é a elucidação dos crimes ocorridos dentro da área de sua jurisdição, ou seja, dentro do seu estado. Taxas de resolução de crimes de até 32% são consideradas baixas, de 33% a 66% são consideradas médias, e taxas de resolução a partir de 67% são consideradas altas e aceitáveis, estando em níveis semelhantes ao dos praticados nos países desenvolvidos. No Brasil como um todo, a taxa de resolução dos inquéritos ainda é baixa, em torno de apenas 6%. Porém, existem ainda algumas instituições policiais judiciárias que são exemplos para as demais e têm taxas de solucionamento muito mais altas que a média nacional, e por isso são consideradas as melhores polícias civis do Brasil. Top 5. Polícia Civil do Estado do Mato Grosso. Com uma taxa de solucionamento de crimes de 43,9%, a Polícia Civil do Mato Grosso é considerada a 5ª melhor polícia judiciária do Brasil, entre as 27 existentes. Atualmente é chefiada pelo Delegado-Geral de Polícia Mário de Rezende e possui 2.900 policiais para atender uma população de cerca de 3.400.000 mato-grossenses. Top 4. Polícia Civil do Estado de São Paulo. O estado mais populoso do país conta com a 4ª melhor polícia judiciária. Os agentes da Polícia Civil do Estado de São Paulo conseguem solucionar, em média, 50,8% dos inquéritos. É chefiada atualmente pelo Delegado-Geral de Polícia Rui Fontes. 27.000 policiais trabalham para atender uma população de cerca de 45 milhões de paulistas, fazendo com que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tenha o maior contingente de policiais civis do Brasil. Top 3. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E começando o pódio com o prestigioso 3º lugar, temos a Polícia Civil Gaúcha, cujos agentes conseguem solucionar impressionantes 58,4% dos casos naquele estado. Sua atual chefe de Polícia Civil
é a delegada Nadine Anflor. E cerca de 5 mil policiais atendem a uma população de 11 milhões de gaúchos. Top 2. Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Com impressionante 69,5% de solucionamento, a Polícia Civil catarinense é uma das 2 polícias civis do Brasil que pode ostentar o fato de ter uma taxa de resolução de crimes considerada alta e equiparável de países desenvolvidos. Seu chefe é o delegado Paulo Roberto Coeric. Cerca de 3 mil policiais atendem a população de quase 7 milhões de catarinenses. E a melhor polícia civil do Brasil é a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, com uma taxa de resolução de inquéritos de 73,2%. A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul pode ser. Hoje a... Então, eu queria agradecer aí pelo vídeo que foi mostrado, para dizer que nós temos muito orgulho. A Polícia do Mato Grosso tem um índice de resolutividade de 73%, e a Polícia Civil de Santa Catarina tem 70% de resolutividade, de elucidação de todos os crimes. O Rio Grande do Sul, 58%, São Paulo, 50%, Mato Grosso, 46%. No Brasil, a taxa de resolutividade de crimes e de homicídios chega a 6%. É um absurdo, 6%. Nós temos o Estado com as melhores polícias do Brasil, seja a Polícia Militar e seja a Polícia Civil. Todos os governos trataram as polícias com igualdade. Há muitos anos existe uma paridade, existe uma igualdade entre as polícias, civil e militar, e acredito que será mantido. Nessa reforma da Previdência, nós já estamos enfrentando dificuldade. A Polícia Militar manteve a integralidade e a paridade, e a Polícia Civil de Santa Catarina, a Sargento Lima, estamos tentando manter até 2016 essa integralidade e paridade. Por quê? Porque são funcionários, são policiais, são homens dedicados, porque eu digo que ser policial não é profissão, é vocação para você ser um policial ou uma policial civil. E nós temos que manter essa motivação. A segurança, a polícia civil eficiente mexe na vida do cidadão, mexe na vida das pessoas. Por que grandes empresários de São Paulo, Rio, trazem sua família para morar em Santa Catarina, pegam um avião para ir na segunda trabalhar, voltar no final de semana para deixar a família aqui? O imóvel no município, num estado seguro, tem um valor. A mesma casa, num determinado estado, com o mesmo terreno, tem um valor, em Santa Catarina tem outro. Então, nós fazemos a segurança da família, nós fazemos a valorização do patrimônio, nós fazemos com que grandes empresas venham para o nosso estado, porque aqui não tem roubo de carga, porque aqui não tem assalto nas empresas, porque aqui efetivamente tem uma segurança pública efetiva. Então, o que eu quero dizer, hoje nós votamos a reforma da Previdência para tentar deixar mais ou menos igual a situação, deputada Paulinho, que é uma questão de justiça. E ali o vídeo mostrou, nós temos 3 mil policiais civis em Santa Catarina. A média se aposenta, deputado Sargento Lima, já passa a palavra, Vossa Excelência, com 35 anos de serviço. E daí disseram que teria 6 mil policiais para se aposentar, e que isso dá um rombo de não sei quantos bilhões. Está aqui o REAGE Santa Catarina, que eles não têm culpa.
estão sendo enganados por informações não verdadeiras. Aqui tem mais um cidadão, fez uma matéria, Rodrigo Rossoni, falando em 11 bilhões. O senhor está sendo enganado por pessoas que estão levando números fantasiosos, numa ânsia de prejudicar a segurança pública e o servidor público de Santa Catarina. Ontem foi dito que tinha 6 mil policiais civis para se aposentar. No total tem 3 mil. Entre 2003 e 2016, entraram aí de 700 a 1.000, que vão se aposentar. Quem entrou em 2003 com 30, 35, deputada Paulinho, vai se aposentar em 2033, 2038. Quem entrou em 2016 vai se aposentar em 2046, 2050, e estão tentando colocar na cabeça das pessoas coisas diferentes. Peço um minuto, e o deputado Sargento Lima, só, senhor presidente. 30 segundos para concluir, deputado. Bom, é isso que a gente falou, ou alguém está mentindo quando vem ao nosso gabinete, vem prefeitos, vem todo esse tipo de representatividade, vem procurar a gente. Pelo amor de Deus, precisamos de efetivo nas nossas cidades. É um problema. E esse problema ele vai se agravar daqui para frente, porque o que faz com que uma pessoa abrace uma carreira que é um sacerdócio, que é uma vocação, justamente é essa estabilidade que ele vai sentir ali no momento em que ele for para a tão merecida reserva remunerada dele. A gente está transformando Santa Catarina em algo não... Mais 30 segundos, deputado. Nós estamos transformando Santa Catarina em algo não atrativo para aquelas pessoas. Aí, até que isso aqui vire o paraíso do concurseiro, aquele cara que vem aqui, passa, fica 3, 4 meses ali, o Estado investe na formação dele e ele vai fazer concurso em outro lugar. Nós já transformamos isso aqui. Agora, imagine se tiver uma polícia que não tem atrativos. Bem disse o senhor, se perguntar para 10 empresários por que ele está em Santa Catarina, 9 vão dizer porque aqui é um estado seguro. E ele só é seguro porque eu vou contra aquilo que foi falado ali, que nós estamos em segundo lugar, nós estamos em primeiro. Durante a CPI, a gente pôde ver ali Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus colegas, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado Gessé Lopes, que permitiu que nós fizéssemos a troca do tempo de fala. E quero também dizer que os meus colegas pedem licença para fazer o uso da fala sem a máscara, já que a gente está respeitando o distanciamento social exigível pela vigilância sanitária. Mas eu quero, senhores, hoje usar o meu tempo de fala para trazer o sentimento para vocês, para os meus colegas, para esse parlamento, da dor da mulher que apanha. A mulher que recebe do companheiro, o mesmo que a beijou, aquele que fez juras de amor, socos, pontapés, chutes, muitas vezes até mesmo diante de seus filhos. A mulher que é violada em todos os seus sentidos. A mulher que apanha, meus amigos, ela é obrigada a se sujeitar em ver, em muitas ocasiões, depois de tudo, o agressor justificar o seu ato, atribuindo a culpa a ela, como se ela tivesse merecido a surra. A mulher que recebe um pedido de desculpas depois, como se o que tivesse acontecido com ela fosse uma simples discussão. Francamente, eu quero dizer aqui nesta casa, nessa tarde, eu não consigo preservar o mínimo de respeito por um homem que chega ao ponto de agredir fisicamente e moralmente uma mulher, principalmente na frente dos seus filhos pequenos. Eu não consigo. Nada do que se possa ser dito justifica ou atenua atos dessa natureza. Sim, meus amigos, eu estou falando do autor do pedido de impeachment do governador e da vice Daniela, no caso dos procuradores. Não, os fatos não têm relação entre si, mas tem um conjunto de valores que, em meu ver, deputado Cobalcini, não podem ser desprezados. Eu falo de credibilidade, eu falo de caráter, eu falo de respeito. Senhor presidente, e eu não respeito homens que batem,
que violentam e que agridem tão violentamente mulheres. Não há concessões possíveis nesse ambiente. E antes que digam que essa é uma defesa da líder, eu quero aqui ponderar, é muito além disso. É muito mais que isso. É a postura firme de uma mulher diante de uma causa que representa a sua história e a história de milhares de mulheres catarinenses que ainda são vítimas da violência física e da violência psicológica promovida pelos seus homens. Fique dito aqui nesta casa, Ralph Zimmermann Jr. é sim um agressor de mulheres condenado. Não tem o meu respeito, não tem a minha admiração e não tem a minha compaixão. E nunca terá. Agora, brevemente, eu quero entrar na questão de mérito do caso dos procuradores. Nós temos aqui 2 órgãos de controle importantes que se manifestaram recentemente em relação a esse caso. Primeiro, o próprio TCE, que eu faço questão de ler, e que publicou aqui recentemente o nosso Tribunal de Contas. Rapidamente, nas conclusões, diante do exposto, tem-se a informar que não há qualquer deliberação, parcial ou final, que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador de Estado e a prática do ato ilegal omissivo ou comissivo, relacionado ao pagamento da verba intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, em 27 de julho de 2020. Decisão semelhante àquela que foi proferida não por um promotor de justiça, mas pelo colegiado do Ministério Público Catarinense. É claro, esta casa é importante se diga. O presidente Júlio Garcia agiu absolutamente de acordo com as suas prerrogativas, porque o pedido, na sua forma métrica, vem consubstanciado de todos os itens que o nosso regimento requer. E nesse primeiro momento de admissibilidade não existia outra iniciativa que pudesse ser proclamada pelo presidente. Mas agora, no momento em que se passa a discutir métodos e formas, é importante que a gente traga essas questões aqui com clareza. Está dito pelo MP, pelo Ministério Público, que não há indícios de ação ou omissão ilegal derivada de má-fé, desonestidade dos responsáveis, seja o governador Moisés ou a Daniela, nossa vice, capaz de causar lesão ao erário ou mesmo desrespeito aos princípios que regem a administração pública. Se queremos e devemos, nobres colegas, como parlamentares que somos, no exercício de nossas funções, cobrar do governador, da vice, dos secretários, da sua equipe, que deem respostas aos problemas do Estado catarinense, excelente, é o nosso dever. Mas que o façamos sob a ótica da justiça e da honrada condição que o povo nos delegou. Eu sei que nós temos questões inúmeras que precisam ser aclaradas e cobradas do governador. E eu, muitas vezes, sou criticada como líder porque não faço aqui nesta casa defesas apaixonadas daquilo que não acredito. Eu entendo que o parlamento pode e deve oferecer as suas cobranças ao governo. Esse é o nosso dever. Mas eu não creio no caminho da intolerância, da injustiça e do patrocínio de causas perdidas. Como uma pessoa que se viu, um candidato derrotado nas eleições de deputado estadual, que se viu frustrado e tentou encontrar um objeto de fama às custas do governo do Estado e do povo catarinense. Isso é inaceitável. E a minha fúria se veio quando tomei por mim o conhecimento de que este é um homem agressivo, violento e que bate em mulheres. Eu jamais conheci um agressor que tivesse equilíbrio na condição na sua vida em outros ambientes. Aqueles que batem em mulheres não têm o meu respeito, eu volto aqui a dizer. Em tempo ainda, senhor presidente, mudando de pauta, eu quero aqui retratar o meu agradecimento ao secretário Paulo Eli, que tem honrado o compromisso, o deputado Ivanato, o acordo feito conosco. No dia de hoje, ele anunciou que 245 municípios receberam o valor correspondente a 70 milhões,
fruto das emendas parlamentares destinadas por nós, aqui nesta casa, que vão atender as áreas de saúde, educação, Fundan, entre outras. No momento de pandemia, de retração econômica, todo auxílio, principalmente aos pequenos municípios, é muito bem-vindo. Por derradeiro, eu menciono também um episódio ocorrido nesse fim de semana e venho à tribuna também lamentar, porque certas coisas ainda estão tristemente enraizadas na nossa cultura, senhor presidente, no jeito de ser e agir. E, claro, a gente precisa mudar. Esses tempos eu ouvi de um jornalista que a nossa sociedade sofre, tem doenças, está doente, e não é o Covid, não é a Covid apenas a nossa doença. E ele tinha razão. Agora, no dia 24 de julho, uma declaração infeliz, um professor da Univale classificou como autismo político as dificuldades de diálogo do governador, do governo do Estado, enfim, usando o autismo como adjetivo pejorativo, como se fosse ilustrar um comportamento ruim, fora do padrão, enfim. E eu quero me solidarizar publicamente com todos os autistas, suas famílias, seus amigos, com as associações e movimentos em defesa dos direitos da pessoa com autismo, que se sentiram ofendidas por esse episódio que mancha uma história de barreiras, de preconceito, que a gente precisa romper em torno do espectro do autismo. Eu me uno e parabenizo a Rede Unificada Nacional e Internacional pelos Direitos dos Autistas, a CATS, a Associação Catarinense de Autismo, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Itajaí e tantas outras entidades que se manifestaram e jogaram luz sobre o que foi dito na entrevista, que eu acredito. Eu não conheço o professor que fez essa menção no íntimo, eu imagino que ele provavelmente usou uma expressão infeliz, de forma involuntária, quase que no piloto automático. Uma escolha ruim de palavras. Mas, claro que isso não diminui a gravidade, a intensidade, a insensibilidade, a falta de cuidado em usar esse termo. Mas a nossa sociedade, historicamente, ela está impregnada de preconceito. Muito do que ela é hoje foi construído a partir disso, de segregações, de discursos de ódio, de julgamentos precipitados, de desconhecimento e ignorância, no sentido mais literal da palavra. Para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui dizer que o que a gente deve condenar, sim, é a maneira como essa palavra foi usada e convidar esse professor a se retratar e conhecer o sério trabalho desenvolvido por essas associações. Mais 30 segundos, deputada. Conhecer o autismo de fato. Devemos ter e dar oportunidade de sermos todos seres humanos melhores. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Semana passada, eu vim aqui trazer um relato muito importante com relação à questão do monopólio no Porto de São Francisco. Naquele mesmo dia, eu mencionei que estava na iminência de acontecer uma licitação fraudulenta disfarçada de credenciamento. Por que fraudulenta? Porque a ANTAC determinou que a SCEPAR não poderia fazer esse tipo de ação, esse tipo de credenciamento que, na verdade, uma licitação que estava sendo disfarçada de credenciamento, para beneficiar escancaradamente a mesma empresa que está lá sugando um bem público há 18 anos, descaradamente para beneficiar e dar continuidade a um esquema que está montado há 18 anos no Porto de São Francisco. E engraçado que, coincidentemente, eu saindo daqui, eu fui no meu gabinete e recebi essa informação, que foi, então, proferida em desfavor da SCEPAR uma liminar que suspende a tramitação do procedimento de credenciamento previsto na ordem de serviço, ali escrito, então, pelo juiz da Vara Federal de Jaraguá do Sul, juiz Sérgio Eduardo Cardoso, pode tirar. Então, mais uma irregularidade da SCEPAR, mais uma irregularidade dessa gestão, que ao invés de tentar resolver o problema, está fazendo de tudo para, de alguma forma, regularizar e dar sequência a algo que prejudica
o próprio Porto de São Francisco, que já deixou de arrecadar nesses 18 anos uma estimativa de 400 milhões de reais só em taxa, fora o que prejudicou toda a cadeia produtiva dos próprios agricultores, que tem que estar vendendo a preço de banana o produto deles para as empresas que estão monopolizando um silo que é público, eles não deixam os agricultores catarinenses utilizarem. Então, são 18 anos de descaso, passa governo, e ninguém resolve esse problema. Então, por conta disso, eu decidi aqui oficializar o meu pedido de uma CPI, para que a gente possa investigar quem se beneficia disso. Por que nunca resolveram? Quem são os facilitadores disso? A ANTAC já falou que isso é irregular e ninguém resolve. A presidente da SIDASC, que era na época, disse que era irregular e ninguém resolve. E esse governo, mais uma vez, ao invés de tentar resolver o problema, e que não é difícil de resolver o problema, pelo menos na prática, ele insiste na manutenção e insiste em fazer uma licitação fraudulenta, disfarçada de credenciamento. Por isso eu peço o apoio dos colegas, para que a gente possa fazer justiça aos agricultores de Santa Catarina, que estão há 18 anos sendo prejudicados por conta de um monopólio de um bem público. Obrigado, presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, questão de ordem, deputado Jair Mioto. Questão de ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, dado Vossa Excelência, se é possível minha inscrição também para breves comunicações. Já está inscrito. Muito obrigado, Excelência. Presidente, uma boa tarde a todos os colegas. Nós hoje tivemos um debate, hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto importantíssimo, tramitou por lá, a nossa reforma da Previdência. Primeiro eu fico um pouco incomodado com o fato de nós debatermos tanto e não usarmos, a maior parte das vezes, os números. Nós não nos preocupamos, parece, com quem paga a conta e de quanto vai ser essa conta. Eu não consigo fazer um debate sobre algum orçamento público, sobre algum pleito, sobre alguma necessidade, sem nós falarmos o quanto que esses pleitos custam. O Thomas Sowell, um economista muito conhecido, ele fala que a primeira regra da economia é a escassez. Já a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. Eu espero que isso não aconteça aqui, porque nós chamarmos algo de direito não vai fazer ter dinheiro no final do mês para pagar salários. Nós temos que ser responsáveis justamente para garantir o salário daquelas categorias nos setores que nós achamos importantes. Entretanto, eu vejo um debate que às vezes falta um pouquinho falar sobre os números, sobre a quantidade, sobre quanto custa e, principalmente, quem vai pagar. E como nós sabemos, o estado de Santa Catarina, assim como todos os estados, eles vivem majoritariamente de imposto sobre consumo. Quem paga imposto sobre consumo, senhores, são os mais pobres, porque uma pessoa de alta renda compra 1 quilo de arroz por semana. Uma pessoa que ganha um salário mínimo também come 1 quilo de arroz por semana. Entretanto, o imposto que está no arroz significa muito mais para o pobre do que para o rico. E como nós temos uma massa enorme de pessoas de baixa renda, quem paga a maior parte dos gastos públicos, qualquer gasto público, é o mais pobre. Então, aliás, o IBPT fez uma pesquisa e mostrou claramente isso. 54% de todo o gasto público é pago por quem ganha até 3 salários mínimos. Então, quando nós pensamos em dar algum benefício, é legítimo, cada um pode defender a categoria, mas nós temos que falar a verdade. Nós estamos tributando o pobre. É isso que está acontecendo. Você pode defender a sua categoria, se quiser, você pode dizer, olha, eu sou a favor de paridade e integralidade, sou a favor de tributar pobre para pagar paridade e integralidade. Não tem problema nenhum, é legítimo. Eu sou contra. Eu não quero mais impostos nas costas do trabalhador catarinense, do pobre que perdeu sua renda, seu emprego. Eu não quero isso. Eu sou contra. Por isso que a minha posição é contrária.
E eu também faço aqui uma ressalva aos deputados muito importante, porque uma das categorias que está fazendo o pleito é, por coincidência, a categoria do relator também. A categoria está pedindo paridade e integralidade por isonomia com a Polícia Militar. Prestem atenção agora, deputados, porque tem uma parte da história que ninguém está falando. Se o pleito é por isonomia, então sejamos coerentes. E eu quero cobrar aqui coerência. Vamos ser coerentes, vamos dar isonomia para tudo, então. Sabem por quê? Porque a Polícia Militar contribui com 35 anos. E na reforma da Previdência, os agentes civis, eles se aposentam com 30 anos de contribuição. Paridade para os agentes da Polícia Civil foi em nome de uma isonomia com a PM, mas não quer dar o mesmo tempo de contribuição. Ou seja, a PM vai ficar com 35 e a Polícia Civil com 30. Se é para dar isonomia, para tratar com igualdade, vamos tratar com igualdade tudo. Então, paridade, integralidade e tempo de contribuição. Porque senão eu faço uma pergunta, principalmente aos militares que são deputados. Por acaso, os militares são piores que os civis? Por que nós temos que perguntar isso? Por que eles vão ter maior tempo de contribuição, então? Eu quero entender isso. Se é para dar paridade e integralidade para uma categoria, nós temos também que aumentar o tempo de contribuição dessa categoria para que seja o mesmo da Polícia Militar. Novamente, eu vou repetir para os senhores, porque querem dar, em nome da isonomia, somente o benefício. Eu quero saber o seguinte, vamos dar só o benefício e esquecer do tempo de contribuição da militar, que é maior? Isso, na minha opinião, eu acho que não é muito correto, não. Não me parece muito correto isso aí. A gente fica falando só do benefício. Mas, então, se é para ter isonomia, se o argumento é isonomia, tratamento iguais para as forças de segurança, o militar tem que contribuir com 35, como já é, e o civil também com 35. Por que o civil vai ter 30 anos de contribuição com paridade e integralidade e o militar vai ter paridade e integralidade com 35 anos? Se é para ter isonomia, vamos fazer, então, igual. Não pode ser só para o benefício, tem que ser também pela contribuição que esse sujeito, que esse indivíduo, esse servidor vai dar para o Estado. Porque senão é muito fácil, né? Vamos pegar só o melhor de cada categoria e vamos dar para uma outra categoria, sem pegar o ônus. Quer dizer, você dá só o bônus. O ônus você esquece de falar, você deixa de lado. Não, senhores. Se o argumento é isonomia, nós temos que cobrar aqui coerência. Diversos deputados, quer dizer, alguns deputados se manifestaram dizendo que as forças devem ser tratadas com igualdade. Ok, se o argumento é esse, então tratem as forças com igualdade. Vamos dar também para os agentes civis, vamos aumentar o tempo de contribuição deles de 30 para 35. Senão, o que essa casa pode fazer é uma grande injustiça, dar os mesmos benefícios dos militares aos civis, sem aumentar o tempo de contribuição para ficar igual ao dos militares. Isso pode ser uma grande injustiça. E aí, qual vai ser o ato seguinte? Os militares vão querer diminuir o tempo de contribuição deles? Não dá, é lei federal. Ou seja, vai ficar uma injustiça, então a gente vai mudar o lado da injustiça. A suposta injustiça que hoje existe no lado dos civis, porque eles não têm paridade e integralidade, vai passar para o lado dos militares, aí os militares vão ter os mesmos benefícios, mas com maior tempo de contribuição. Não faz sentido. Se é para ser coerente, a gente tem que ser coerente. Tem que dar o mesmo tempo de contribuição para os dois. Ou a gente vai ficar só distribuindo benefício e esquecendo do ônus também. Se o argumento é isonomia, cuidado. Porque aí há que ter isonomia com tudo. Não podemos fingir que só existe o bônus. Só. Vamos fazer isonomia para tudo. Por isso, aliás, o relatório do deputado Maurício, inclusive, ele dá só o bônus. Ele esqueceu dessa parte de que o militar contribui com 35. E aí eu pergunto novamente aos militares da casa. Isso seria justo? Acredito que os senhores devem cobrar isso também. Ou cobrar para que, se é para eles terem paridade e integralidade, temos que aumentar o tempo de contribuição. Senão é injusto. E outra coisa, a gente também, algo que a gente tem que acabar aqui no Brasil, é esse discurso de que se você cobra responsabilidade, número, saúde,
saúde fiscal, você é contra uma categoria. Eu fico imaginando se o pai que vai com o filho em algum lugar e o filho pede algo ao pai que está fora do orçamento da família e o pai fala não, esse pai é contra o filho. Não, esse pai não é contra o filho. Esse pai é apenas responsável, porque ele está vendo o orçamento da família e dizendo que, olha, não cabe. Então, a gente tem que começar a se atentar nesses pontos também. Como eu falei, qualquer benefício dado hoje em dia é legítimo pedir, só que nós temos que ser sinceros. Quem vai pagar 54%, porque não existe mágica, tá? Não existe pote no final do arco-íris. Quem vai pagar 54% desse gasto público é o mais pobre. Isso é pesquisa, isso está comprovado. O mais pobre vai pagar. Você pode defender o benefício que quiser, mas precisa dizer, eu quero que os pobres paguem tal benefício. Essa é a sentença correta. E aí você faz a sua defesa. Para ser isonômico entre as forças de segurança, vamos ser isonômicos no ônus e no bônus. Ou seja, vamos aumentar, então, se quiserem dar paridade e integralidade, deem paridade e integralidade. Mas também vamos aumentar o tempo de contribuição apenas para ficar igual à polícia militar. E por último, poxa, a gente tem que começar, e não é aqui entre os deputados, mas é fora. Infelizmente, o debate muitas vezes é muito raso. E aí alguém se posiciona mostrando, olha, os números são esses aqui, não fecha, o déficit é de tanto, a gente tem que controlar, ser responsável, inclusive porque isso vai garantir o salário do servidor. Inclusive, por isso, essa pessoa não é contra a categoria, isso é um discurso simplista e raso. Nós temos que ser melhores que isso e promover o bom debate. Isso é apenas tratar com responsabilidade contas públicas e tentar atuar em prol de uma maioria difusa e dispersa da população que não está representada em sindicatos. A população que vai no mercado e compra a cesta básica, a maior parte deles não estão num sindicato de categoria para defender os interesses deles aqui. Mas isso não significa que nós devemos esquecê-los, de forma alguma. Nosso objetivo maior deveria ser, inclusive, defendê-los e não defender categorias específicas. Muito obrigado, presidente. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Maurício Scudilar, depois pela ordem do deputado Jair Mioto. Só para dizer que o deputado Bruno, mais uma vez, falta com a verdade, tá? Porque os militares estão ficando com 35 anos de serviço para manter a integralidade e a paridade, enquanto os civis não estão ficando com os 35 anos. Se o deputado Bruno quer assinar essa emenda junto comigo, fazer um entendimento com o governo para ficar 35 anos para a Polícia Civil, para ficar também com a integralidade e a paridade, eu sou favorável. Então, a Polícia Militar é 35 anos de contribuição, mas está ficando com a integralidade e a paridade. Deputado Lima assina, GC assina, os deputados, o Ivan, todos assinam. Então, a Polícia Civil não está ficando com integralidade e paridade. Nós só estamos garantindo para aqueles que estavam já antigamente, a partir de agora, a partir de 2016, os policiais civis vão ficar pelo teto da Previdência. Então, se ele quer fazer esse discurso, tudo bem, vamos fazer e assinamos e mudamos a lei. Se houver concordância do governo, vamos fazer isso aí. Então, mais uma vez, infelizmente, o deputado Bruno, que está trazendo esses cálculos de bilhões, ontem disseram que era 6 mil policiais civis para aposentar, quando o Estado tem 3 mil policiais civis, são mais 700 a 900 policiais que vão levar esse direito. Então, mais um equívoco do deputado Bruno. Obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno, mas antes eu ouço o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu apenas havia solicitado a Vossa Excelência a inscrição em breves comunicações para usar da
falar por 5 minutos ao menos? Sim, Vossa Excelência está inscrito, mas antes fala ainda deputado Padre Pedro Baldiceira, porém nós estamos agora já no horário destinado aos partidos políticos, então vai ficar para depois da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno Souza, na sequência, deputado Onir Mocelin. Não, eu só quero dizer para o deputado Maurício Kudlak que ele tem que ter um pouco mais de respeito e cuidado com as palavras dele. Eu não vou admitir que ele fique falando, me chamando de mentiroso aqui na Assembleia Legislativa no meio de uma sessão. Eu teria diversos adjetivos para classificar o deputado Maurício Kudlak e eu tenho guardado todos eles para o meu interior. Então, o deputado deveria cuidar muito com o que fala aqui e respeitar mais os seus colegas. Isso é um desrespeito com os seus colegas, deputado Maurício Kudlak. Eu aqui discordo da posição de diversos colegas, mas nunca chamei nenhum de mentiroso. O senhor se põe no seu lugar e respeite os seus colegas. Tenha decoro aqui dentro. Muito obrigado, presidente. Deputado Onir Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas. Como eu fui instado também pelo deputado Bruno Souza e pelo próprio deputado Maurício Kudlak, ali quando ele se manifestou, as carreiras da segurança pública, realmente, o Maurício Kudlak tem razão, nós procuramos trabalhar em isonomia, até para ver uma harmonia entre as categorias. E eu concordo plenamente com aquela última proposta até do Bruno, que não diverge do deputado Maurício, de que haja 35 anos de contribuição para todas as categorias da segurança pública e a paridade e integralidade. Então, eu acho que seria possível construir um documento nesse sentido para que haja a isonomia, tanto em tempo de serviço, contribuição e a paridade e a integralidade do salário do aposentado. Eu acho que isso aí é importante para que não haja uma divergência tanto de questão salarial e nem em tempo de serviço. Era isso que eu queria contribuir, presidente. Estamos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo ninguém inscrito, próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Consulto o líder, deputado Sargento Lima, quem fará uso do partido. 7 minutos. Não havendo ninguém inscrito, próximo horário pertence ao bloco parlamentar. Senhor presidente, deputado, gostaria de registrar a presença. Vossa presença está registrada, deputado Felipe Estevão. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Não havendo ninguém inscrito, próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Estava inscrito para falar no horário do partido, deputada Paulinha. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra em nome do bloco, se não houver nenhum inscrito. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Presidente, senhores deputados, eu quero fazer uso da palavra nesse momento para apenas registrar algo que tem ocorrido aqui no nosso estado nessa época em que nós vivemos o pico dessa pandemia, e esse deputado tem procurado conversar com vários prefeitos, com vários diretores de hospital, ajudando no enfrentamento dessa crise, conversando várias vezes com a Secretaria de Saúde, e temos visto a necessidade da ampliação de leitos, muitos hospitais com dificuldades para aquisição de insumos, muitos hospitais também com grandes dificuldades para a contratação das equipes de atendimento à saúde, e nós temos nos empenhado, feito contato, procurando fazer muitas vezes essa ponte dos hospitais, prefeitos com também a Secretaria de Saúde, que prontamente tem nos atendido, é um momento de união de esforços. Mas também, senhor presidente, o que gostaria de colocar aqui nesse momento é que o governo acabou regionalizando as decisões e permitindo que cada região avalie a sua realidade, o que, em certo sentido, tem trazido maior coerência na aplicação
dos temas e das propostas de contenção dessa crise, tentando equilibrar a crise da saúde com a crise econômica e com a situação a realidade de cada município. Também, senhor presidente, em muitos tem se feito um conselho gestor regional e, às vezes, as próprias associações dos municípios, os prefeitos se reúnem e as decisões têm sido tomadas pelas prefeituras. O Ministério Público também tem orientado e quero aqui também, senhor presidente, fazer uma ressalva que tange ao posicionamento que tem sido colocado algumas vezes com relação ao trabalho religioso, o trabalho das igrejas. Lembrar que as igrejas aqui no estado de Santa Catarina, elas já estão vivendo uma realidade de restrições. A partir de 20 de abril, através da portaria da Secretaria de Saúde, de Estado de Saúde, foi realizado este protocolo e as igrejas estão já, desde o dia 20 de abril, apenas com 30% da sua capacidade, observando, então, esta restrição com o distanciamento social, com álcool gel nas portas. Muitas estão medindo a temperatura, inclusive, das pessoas antes de adentrarem aos templos. Muitas estão usando também aquele tapete sanitário para a higienização dos calçados. Então, quero fazer aqui, senhor presidente, um apelo aos prefeitos, e eu sei que a grande maioria, dezenas e dezenas com os que tenho conversado, têm se mostrado muito serenos, muito lúcidos com relação a essa situação. As igrejas já desempenham, além do trabalho espiritual, um trabalho social relevante no Estado, atendendo as pessoas também na questão da saúde emocional, da saúde mental, espiritual, tem sido um fator preponderante nesses tempos de pandemia. Isso comprovado, inclusive, próprios setores da área médica, científica, a importância do aconselhamento pastoral, a importância da fé, da oração, muitas vezes combatendo o suicídio, a síndrome do pânico, o estresse, combatendo também, muitas vezes, a depressão, a ansiedade, fortalecendo a imunidade emocional das pessoas. Então, quero deixar aqui um apelo aos conselhos gestores regionais, aos conselhos gestores também dos municípios, ao próprio Ministério Público, que olhem com bastante critério essa atuação das igrejas, pois elas já estão trabalhando com restrições e apoiando o poder público, incentivando, orientando as pessoas a cumprir as determinações, com todas as igrejas trabalhando com essa portaria que institui o uso constante de máscara durante as reuniões. Então, que haja também um critério, uma vez que as igrejas estão declaradas como entidades a serviços essenciais no governo federal, no país todo e aqui no Estado também, por uma lei de nossa autoria que foi aprovada quase que por unanimidade na Assembleia, depois de diálogos, inclusive, com os diversos setores do comitê gestor, comércio, os próprios setores do Ministério Público. Então, quero deixar aqui este apelo aos prefeitos que possam olhar com bastante critério, pois as igrejas já estão trabalhando com essas restrições e colaborando com o poder público. Eu vejo que, às vezes, acontecem situações até inusitadas, às vezes situações que recomendam até que não se cante dentro das igrejas, recomendações que às vezes não conseguimos entender qual é a realidade ou a base técnica, científica, para que se tomem essas medidas. Então, quero deixar este apelo aqui ao Ministério Público, aos comitês gestores regionais, aos prefeitos, aos comitês gestores municipais, que se olhem com critérios, cidades que, por vezes, delimitam um horário de funcionamento para as igrejas, por exemplo, até às 8 horas da noite, um fato em que as pessoas trabalham até às 18, até às 19, e como que vai fazer, então, esse atendimento
até às 20 horas. Então, fica aqui o apelo desse deputado para com esse setor que é parceiro do poder público, esse setor que investe na saúde espiritual, emocional das pessoas, nesse setor que é essencial, declarado por lei federal, por lei estadual, sancionada aqui pelo governador, publicada em Diário Oficial. E, repito, as igrejas são parceiras do poder público, então que o poder público possa olhar com muito carinho estas situações e que nos comitês gestores também se chame para o diálogo os padres, pastores, sacerdotes. Eu vejo que muitos comitês, muitas vezes, não contemplam a representação desse setor religioso, que é algo tão relevante para o nosso Estado. Então, fica aqui o apelo para que os conselhos gestores também incluam representantes do setor religioso, para que também se considere todo esse trabalho, e também é algo que os conselhos de pastores municipais estão fazendo também, reunindo, conversando, havendo essa comunicação. Eu creio que é possível nós nos unirmos nesse enfrentamento dessa crise da saúde. E, repito, as igrejas já estão trabalhando com 30% da sua capacidade e fazem um trabalho social, espiritual, podem fazer muito mais para ajudar nessa pandemia. Então, fica o meu apelo aqui para os conselhos gestores regionais, municipais, Ministério Público, que possam, então, também dialogar com esse setor, para que esse setor possa continuar trabalhando, continuar ajudando, claro, com as medidas restritivas, com máscara, com distanciamento, com álcool gel, com 30% da capacidade, mas que se observe realmente com critério a função principal das igrejas, que é o atendimento à população, que é o trabalho social, espiritual. Então, fica o meu apelo, senhor presidente, para que se valorize esse setor tão importante, que já é declarado essencial no nosso Estado, no país, continuar trabalhando. Não somos contra as restrições, as medidas restritivas, mas eu vejo que muitas vezes se declara um fechamento das igrejas sem consultar o próprio setor, sem ter, às vezes, um foco de contaminação, enfim. Eu sei que cada caso é um caso, sei que precisa ser analisado, mas que faça esse apelo, que se inclua, que se valorize, então, também esse setor tão importante para a sociedade, que já trabalha com restrições e quer continuar trabalhando, ajudando as pessoas, fazendo bem pela comunidade, pela sociedade catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Fará complementação de horário o deputado doutor Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero deixar aqui também registrado que ontem, na minha página oficial, como presidente da Comissão das Pessoas de Direito, presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu publiquei uma nota de repúdio pessoal em relação a uma nota que foi colocada, que até a deputada Paulinha já mencionou. Eu faço questão de ler. Semana passada, vimos destacada na imprensa a infeliz comparação entre uma crise política e uma condição de deficiência humana feita por um cientista político usando a expressão autismo político. Nenhum pai ou pessoa com autismo aceitou passivamente a falta de sensibilidade do autor do comentário, uma vez que a luta por inclusão encontra no preconceito a sua maior barreira. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sugiro que o autor refaça a sua colocação sem envolver pessoas e famílias que merecem todo o nosso respeito e consideração. Isso tem algumas coisas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que não pode passar impune. Nós lutamos nas comissões várias, seja na educação, seja na agricultura, seja na segurança, todos merecem nosso respeito. Agora, o que não dá para admitir é usar um termo em vão, machucando sensivelmente as famílias e as pessoas com autismo. Autismo é outra coisa. Se o cientista político, assim denominado, quiser colocar um outro adjetivo, ele está no direito. Nós estamos num país livre, num país de livre expressão, e ele que escolha o adjetivo que
que melhor se encaixe à situação que ele quis descrever. Por outro lado, senhor presidente, eu vi também esse depoimento do pastor Jair Mioto, que colocou alguma coisa a respeito da situação da saúde aqui em Santa Catarina. Mais uma vez, e sendo repetitivo, mas eu acho que é importante ser repetitivo nessa hora, nós temos que somar esforços, seja de onde for, para combater o coronavírus. As pessoas estão sofrendo, as UTIs estão lotadas, com exceção de algumas regiões, elas estão com dificuldade de receber novos pacientes. Então, todo cuidado é pouco. Toda a autoridade, como deputado, como secretário, enfim, prefeito, todos estão se esforçando ao máximo para minimizar, né, os problemas que estão acontecendo em relação a essa pandemia. E é importante que todos saibam que, como eu coloquei ontem numa entrevista que fiz para a RIC Record, que muitas famílias ou muitas pessoas acabam só sentindo o peso dessa dificuldade quando a água bate em determinado local, nível do corpo. Quando uma pessoa da família é atingida e fica precisando de uma UTI, quando consegue facilmente. Então, todo cuidado é pouco, a gente pede todo o esforço possível para esse parlamento ajudar naquilo que for possível. Nós precisamos agora de união, de esforços e dar tranquilidade para quem está na linha de frente. Mais uma vez, o meu respeito aos funcionários da saúde, da Defesa Civil, da Polícia Militar, de todo esse exército, que está fazendo o máximo possível para beneficiar as pessoas, e em especial aos lutadores de branco, aos profissionais de saúde. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Neuri Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, a pandemia pegou a todos de surpresa e afetou drasticamente muitos setores, como é o caso das micro e pequenas empresas. Muitos tiveram o trabalho suspenso por algum período, já outras estão fechando as portas, gerando desemprego e prejuízos. Além disso, o baixo consumo tem provocado o fechamento de muitas delas, causando desemprego. E esse baixo consumo não é por conta do fechamento temporário de algumas ou de alguns dias, mas sim porque estamos no meio de uma pandemia. Apesar desses tempos difíceis, muitas empresas e microempresas estão buscando se reerguer, mas para isso é preciso de recursos. São recursos principalmente para manter empregos. Mas, na busca por financiamentos e empréstimos, os empreendedores estão encontrando enormes dificuldades e dificuldades além do esperado, mesmo com o anúncio do governo de que há crédito facilitado. Mesmo com linhas de crédito disponíveis, eles não conseguem acesso devido a questões burocráticas, a lentidão no encaminhamento de pedidos. Vale ressaltar que essas empresas não dispõem de grandes capitais, tampouco acesso facilitado ao financiamento como as grandes empresas, porém são elas que movimentam grande parte da economia catarinense nos municípios e têm grande participação na arrecadação dos impostos. Facilitar, portanto, o crédito pode ser a salvação de muitas micro e pequenas empresas, e salvando essas empresas será possível salvar o emprego de milhares de pessoas, já que a dificuldade de acesso ao crédito muitas vezes é fatal nesse segmento, que responde por cerca de metade dos empregos com carteira assinada no Brasil. Por isso, encaminhei solicitação ao secretário de Estado da Fazenda
para que disponibilize uma linha de crédito facilitada para micro e pequenas empresas catarinenses que suspenderam ou reduziram o trabalho em decorrência da pandemia da Covid. Esse pedido, inclusive, já aprovado nessa casa, e aqui faço um apelo ao governo do Estado para que olhe com mais carinho para os micro e pequenos empresários que, nesse momento, na linha empresarial, são os que mais precisam de socorro para a manutenção dos empregos. Além das micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais também estão precisando de linhas de crédito mais facilitada. Alguns conseguiram aquelas ajuda dos R$600, mas sabemos que é insuficiente para qualquer cidadão se manter. Sabemos que, mesmo com a pandemia, há recursos específicos que podem ser empregados em linhas de crédito mais facilitadas para auxiliar os empreendedores individuais e as micro e pequenas empresas nesse momento tão triste de incerteza que estamos passando face a esta enorme, gigantesca crise sanitária que estamos vivendo. Inclusive, sobre a crise sanitária, quero abordar uma questão sobre o afastamento de trabalho dos profissionais de saúde por motivo de contágio da Covid-19. Nós sabemos que há muitos profissionais contaminados, por isso protocolei, inclusive, pedindo informação para que o Estado esclareça algumas questões, como qual a quantidade total e a quantidade por região desses afastamentos, que tipo de suporte o Estado tem fornecido a esses profissionais em função do seu afastamento, qual a quantidade de materiais de EPIs, equipamentos de proteção individual, tem sido destinado a cada município, a cada unidade hospitalar, a questão da testagem, o número de testes, que é importante, fundamental, que seja feito, que seja ampliado mais ainda. E também quero trazer aqui, mais uma vez, a preocupação com a questão das UTIs. Aqui já teve, inclusive, um debate há dias atrás, até houve quem defendesse que não havia necessidade de mais credenciamentos. Agora está aí praticamente as UTIs do estado inteiro tendo essas superlotações na região do meio-oeste, do oeste, da MAUC, precisando de ampliação de leitos. Ontem ainda, deputado Márcio, troquei mensagem também com o secretário de Estado sobre a questão de Laje, do Tereza Ramos, Nossa Senhora de Lourdes, que já houve aí a sinalização e deve sair, Vossa Excelência tem lutado muito por isso também. Nós precisamos, então, de uma atenção integrada e muito forte. O deputado Carlos Preso falou agora há pouco também, essa união de esforços que nós precisamos ter para combater essa pandemia que está assolando milhares de pessoas, que está assolando os catarinenses, que está matando pessoas e que o Brasil não está conseguindo lidar com isso. É preciso um esforço maior no combate à pandemia, que todos os órgãos, entidades, as três esferas, os governos municipais, estaduais, federais, não fique jogando para o outro, que possam assumir as suas responsabilidades de fato e a gente possa amenizar a dor e o sofrimento por que passa a nossa população no meio dessa pandemia. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente. Palavra do deputado Ivan Nats. Consulto o deputado Márcio Machado, se gostaria de usar de parte do partido. Eu sim. Então, eu só vou fazer algumas observações com relação ao PL e já passo para Vossa Excelência. O PL tem conversado aqui com o deputado Maurício Scudilhac a respeito da reforma da Previdência. Nós, do PL, sempre seremos a favor do servidor público. Sempre seremos em defesa do servidor público. E, principalmente, em defesa do servidor público do chão, o professor, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, aquele que está ali trabalhando dia a dia, o servidor do balcão do fórum, o servidor do balcão do Tribunal de Justiça. Nós do PL sempre estaremos ao lado do servidor público, ao lado do servidor público. E o relatório que o deputado Maurício construiu aqui na Assembleia Legislativa foi em várias mãos.
várias mãos. E essas mãos foram dos sindicatos, essas mãos foram dos servidores de todos os departamentos do governo do Estado. Esse relatório da Previdência foi construído em acordo, em consenso, e é o que atende o desejo da categoria e da sociedade também. É muito fácil, para quem não precisa do Estado para nada, para quem nunca entrou numa escola pública, para quem não frequentou uma universidade estadual, para quem toma cafezinho de manhã com a mamãe, atacar o servidor público, tentar tirar direito do servidor público. É muito fácil para quem ainda depende do salário do papai, da titia, do titio, atacar o servidor público. Mas nós, do Partido Liberal, construímos, junto com o deputado Maurício Scurlac e junto com os sindicatos, uma alternativa para a reforma da Previdência. Sempre defendendo o servidor, sempre defendendo os interesses dos catarinenses. E repito o que disse antes, principalmente aquele mais baixo. Porque aqui, senhores deputados, tem muita gente que tem coragem para atacar o pequeno, para atacar o professor, para atacar o atendente do balcão do fórum, o oficial de justiça, mas não tem coragem para atacar os grandes salários, as milionárias aposentadorias. E agora se articula aqui na Assembleia Legislativa uma nova tentativa de tributar o mais pobre, de tributar aquele que mais precisa do dinheiro e de, principalmente, senhores deputados, mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Tributar a aposentadoria de quem está entrando para o final da sua aposentadoria é um crime contra o servidor público, de todos os setores, todos. E nós, do Partido Liberal, não vamos tolerar, não vamos apoiar e vamos enfrentar cada tentativa de saquear o dinheiro do servidor público. Porque tributar o servidor nesse momento nada mais é do que confiscar parte do seu salário. Confiscar parte do seu salário. Eu vejo aqui que amanhã nós devemos ter um debate na casa com relação à tributação, principalmente com relação à tributação dos aposentados, que não participaram desse jogo quando entraram no serviço público. E nós vamos enfrentar aqui amanhã essa tentativa de confisco do salário do servidor, de quem trabalhou 30, 35 anos esperando a hora da sua aposentadoria e contando com ela, com as regras que foram estabelecidas nesses 30 anos que ele prestou o serviço para a sociedade. Porque quando ele entrou no serviço público, foram estabelecidas as condições. E mudar essas condições agora, quando ele está prestes a se aposentar, é um crime contra essas pessoas. Então o PL vai fazer o enfrentamento amanhã de qualquer tributação que caia sobre os servidores públicos de Santa Catarina, dos mais baixos aos mais altos salários. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Nós estamos ainda no horário destinado aos partidos políticos para complementação, deputado Márcio Machado. O final do tempo está à disposição. Obrigado, deputado Ivan. Nem sempre dentro do partido nós temos 100% de coesão, né, nessa questão de tributar os altos salários. Eu sou a favor, é muito alto salário, é muita gente ganhando o dobro que um deputado. Então, com todo respeito, deputado Donatis, né, então, deputado Márcio, nós temos que tributar os grandes, que eu sei que o senhor não está muito aqui na Assembleia, e aqui na Assembleia eles estão discutindo de tributar o pequeno. Eu acompanhei hoje a CCJ com muita atenção, haja vista que minha caixa de e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram, enfim, toda a minha rede social foi invadida, no bom sentido ou não, né? Porque a gente tem que ter uma certa coerência do que a gente está votando. E eu acompanhei numa emenda do deputado Bruno, no qual apresenta que a partir de 2 salários vai ter uma taxação. Então, não é o pequeno que está no balcão, né? Hoje, infelizmente, nós estamos passando por um processo de cassação
pela vontade dos procuradores do Estado receberem R$38 mil mensal. Então, tem muita discrepância em relação a isso, por isso que o Estado não consegue fazer a coisa acontecer. SC 370, 390, que está parada por falta de recursos. Mas, enfim, o parlamento ele é bonito por causa disso, porque nós divergimos também, não tem consenso. E nós precisamos podar as arestas. É muita gente ganhando muito em relação a um trabalhador que trabalha de segunda a segunda, folgando um ou outro domingo, recebendo R$1.600. Então, nós temos essa base também. Mas, enfim, não é esse meu tema no horário dos partidos. É em relação, senhor presidente, à eleição 2020. O que aconteceu? Eu entendo que a definição da data do dia 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, deixou o pessoal afoito de quem está concorrendo. O pessoal está indo fazer campanha já, no sentido de pré-campanha, nos apoiamentos, e as infecções, a contaminação com Covid aumentou, e aumentou muito. Em Lages, que nós não tínhamos nenhum falecimento em relação ao Covid, nós já passamos de casos confirmados mais de 1.000. Isolamento, na realidade, não é isolamento social, daí sim é a quarentena, que às vezes o pessoal confunde um pouco os conceitos. Isolamento é quando nós estamos isolados, não contaminados. A quarentena é contaminado. 455. Chegamos a óbitos de Lages, 14. De outros municípios da Amures, 4. Então, está apavorante. Nós precisamos de uma atuação mais forte, sugerir que o Estado libere kits de vitaminas para aumentar a imunidade. As pessoas têm que começar a se cuidar mais. E, enfim, senhor presidente, então está acabando o horário, é mais nessa questão que deveriam se suspender as eleições até nós termos algo concreto em relação ao Covid. Obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente também. Pela ordem. Pela ordem, deputado Gessé Lopes, na sequência, deputado Ivan Nats. Eu só queria dar minha contribuição, porque já teve um debate sobre a reforma da Previdência. Com todo respeito ao Ivan Nats, ao deputado Ivan Nats, também tem algumas questões para colocar, para ponderar. A questão, a gente olhar assim, está tirando servidor público, que tu é contra ele. Não. Tem uma coisa que é mais importante do que a gente decidir se isso é ser contra a classe A ou classe B. Eu também tive muitas cobranças esses últimos dias. Na verdade, nós temos aqui uma questão de responsabilidade. Não é justo que o imposto das pessoas, do pagador de imposto, daquele pobre, aquele que ganha R$500, R$800, que consome no barzinho e paga o imposto, que consome no supermercado, na farmácia, paga os impostos, que aquele dinheiro está sendo tirado dele para pagar a aposentadoria, seja de quem for. Eu não consigo achar isso justo. O imposto tem que ser para o benefício de quem está pagando o imposto. Eu quero que o imposto do meu filho, dos meus familiares, dos meus amigos, seja um retorno para ele com segurança, com educação e com saúde, e não para pagar a aposentadoria de servidor. A aposentadoria de servidor, como de qualquer pessoa, tem que ser pago por eles mesmos, tem que ser, ele contribuiu e aquele dinheiro vai ser retribuído a ele, como é numa aposentadoria privada. Isso é o justo. Por que nós temos que tirar dinheiro dos impostos para cobrir um déficit no IPREV? Qual é a justiça disso? Por que as pessoas, o mais pobre, aquele mais pobre, que não tem estabilidade, que está desempregado aí por causa do Covid, das coisas aí do nosso governador e de prefeitos limitando aí ao trabalho, esse daí, mesmo desempregado, está tendo que pagar dos seus impostos a aposentadoria de servidor público. Por quê? Porque do dinheiro dos impostos está sendo tirado para cobrir um déficit. Não estou entrando em detalhes se aquela emenda ou daquele detalhe ou paridade, eu estou falando de forma geral. Precisa ser feito alguma coisa. A gente precisa resolver, porque esse déficit está aumentando. Inclusive, esse déficit é maior do que o investimento em saúde. Esse déficit que é pego do imposto e colocado lá no IPREV é maior do que o investimento em educação. Um dinheiro que era para ser para
7 milhões de catarinenses está servindo a 70 mil servidores. Eu não estou entrando em detalhes de emendas e de propostas, mas algo precisa ser feito. Então, nós precisamos ser responsáveis nesse momento de pensar também na possibilidade de poder dar benefícios, porque realmente é uma situação difícil, mas é de extrema importância a gente ter essa responsabilidade também. Senhor presidente. Deputado Ivan Nats. Presidente, o deputado Gessé sabe do carinho que tem por ele, para administrar. Só que eu queria dizer o seguinte, que o mais pobre é o que mais usa o serviço público. O mais pobre é aquele que tem o seu filho na escola pública. O mais pobre é aquele que mais precisa do postinho de saúde. O mais pobre é aquele que mais usa o imposto. É um pensamento totalmente desassociado. Por quê? Porque quem sustenta todo o sistema é a classe média. E a classe média não usa o serviço público. A classe média coloca os seus filhos na escola particular. A classe média tem os seus planos de saúde. A classe média coloca os seus filhos na universidade particular. A classe média, na sua grande maioria, só paga. Não recebe nada em troca. Quem mais utiliza do imposto é o pobre. É ele que precisa das estruturas do Estado. É ele que precisa das professoras bem pagas. É ele que precisa das boas salas de aula. É ele que precisa de boa formação para os professores. O mais pobre, quando chega numa delegacia, não chega acompanhado de um advogado. Ele chega sozinho. E ele precisa ser bem atendido, precisa ser bem tratado. Então, essa história de que a gente tira dinheiro do pobre para pagar imposto é algo completamente fora, com todo o respeito que tem, totalmente fora do cálculo tributário. Quem sustenta a pirâmide tributária do Brasil é a classe média, é quem ganha de 8 salários mínimos para cima. Esse só paga, não usa nada, absolutamente nada. Às vezes nem um financiamento bancário subsidiado ele usa. E outra coisa, falar que o governo do Estado precisa tirar dinheiro do servidor para poder melhorar a vida do imposto, para sobrar dinheiro, para botar dinheiro aqui e ali. Senhores, tramita aqui nessa casa um pedido da Fazenda, do secretário Paulo Eli, para trazer para o governo do Estado mais 50 procuradores que vão ganhar 35 mil por mês e mais 50 auditores fiscais que vão ganhar outros 35 mil. Aqui, para contratar, para chamar, tem um ato de sustação aqui na Assembleia, que foi protocolado por mim, tem uma decisão ali do Tribunal de Contas para não chamar mais 100 neguinho que vai ganhar 35 mil por mês. Então não é essa história de que tem que tributar o pobre, miserável, trabalhador, chão de fábrica, para poder sobrar dinheiro, talk my hand. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos retomar com a ordem do dia às 16 horas. Está suspensa a presente sessão.